Queridas e queridos, aqui quem fala é o professor Bruno Garcia Redondo. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vamos prosseguir aqui com o vídeo de agravo de instrumento. Em vídeos anteriores vimos todas as polêmicas sobre evolução legislativa, cabimento. Temos outros temas importantes para tratar de agravo aqui. E sobre agravo de instrumento vamos começar falando dos efeitos. E aí relembrem meus vídeos sobre efeitos, e aí eu vou falar cada um dos efeitos principais aqui aplicável ao agravo de instrumento. Em primeiro lugar, o agravo de instrumento pode ter o efeito regressivo. O juiz de primeira instância pode oferecer juízo de retratação em agravo. Artigo 1018, parágrafo 1º. Se o juiz comunicar ao desembargador, relator do agravo, que reformou inteiramente a decisão, o relator vai considerar prejudicado o agravo. Então o juiz dá uma decisão, por exemplo, deferindo uma tutela provisória, 1015, inciso 1, o insatisfeito entra com o agravo de instrumento, o juiz toma conhecimento do agravo de instrumento, vê que errou, exerce o juízo de retratação, modifica a sua decisão, modificou a decisão que concedia a tutela provisória, perde o objeto e considera-se prejudicado o agravo de instrumento se ele ainda não tivesse sido julgado. Então é possível o efeito regressivo, o juízo de retratação em agravo de instrumento em qualquer das hipóteses dos incisos, tá? E também no parágrafo único em execução e liquidação. Então é um recurso que sempre permite juízo de retratação pelo julgador. Porque no vídeo de apelação a gente viu que não é qualquer apelação que permite juízo de retratação. Já o agravo sempre permite juízo de retratação pelo juiz em primeira instância. Efeito devolutivo é o mais amplo possível. Toda matéria recorrível e impugnável é levada ao conhecimento do tribunal, então o efeito devolutivo pode ser amplo. Sobre o efeito suspensivo, e daqui para frente todos os recursos em espécie que eu falar, eles não têm efeito suspensivo automático. Lembre que a apelação é o único recurso que tem efeito suspensivo automático apel legis pelo artigo 1012, e já não tem nos casos do parágrafo 1º lá do 1012. Já aqui sobre efeito suspensivo, o agravo de instrumento não tem efeito suspensivo automático apel legis pelo artigo 995 e também pelo 1019, inciso 1. O agravo de instrumento pode excepcionalmente ter efeito suspensivo. Quando? As duas outras hipóteses, relembrem meu vídeo de efeito suspensivo. O efeito suspensivo op judicis, deferido pelo julgador, deferido por exemplo, pelo relator, pelo artigo 932, inciso 2, ou também a gente pode ter um eventual efeito suspensivo fruto de negócio jurídico processual. As partes em uma convenção processual atípica determinarem lá, convencionarem que eventuais agravos de instrumento, ou na todas as hipóteses lá do 1015 ou só em algumas, teriam efeito suspensivo automático. Então, não havendo convenção das partes e não havendo efeito suspensivo por força de lei automático, a última opção seria o juiz, caso a caso, deferir o efeito suspensivo chamado op judicis por força de decisão lá do relator. E os fundamentos são aparência de direito e risco de dano. Então fica a critério do relator analisar verossimilhança da alegação, aparência de direito e risco de dano grave e imediato para dar essa tutela provisória em grau recursal, esse efeito suspensivo antes do julgamento do mérito pelo colegiado. Com base no artigo 932, inciso 2, o relator pode fazer isso. Sobre irregularidade formal do agravo, vamos lá. Órgão de interposição. O artigo 1016 diz que o agravo já é interposto diretamente em segunda instância. Ao contrário da apelação, que você entra com a apelação em primeira instância, mas ela é julgada em segunda, o agravo de instrumento já é protocolado diretamente em segunda instância, já é dirigido ao tribunal, ao desembargador, artigo 1016. Então, órgão de interposição segunda instância, TJ, TRF, e órgão julgador também segunda instância. Então, tanto o órgão de interposição quanto o órgão julgador são desembargadores, tribunais, TJ ou TRF, tribunais locais. Agravo sempre forma escrita pelo artigo 1016 em petição única. As razões não devem ir separado, deve vir na própria petição recursal. Aqui é igualzinho à minha aula de apelação, em razão do princípio da dialeticidade. O conteúdo pode versar sobre qualquer matéria processual de mérito. O artigo 1016 demonstra que o agravo é de cognição plena e exauriente. Qualquer matéria pode ser alegada buscando a reforma, a anulação da decisão. Protocolo, diz o artigo 1017, parágrafo 2º sobre agravo. Protocolo deve ser interposto por protocolo realizado diretamente no tribunal ou na própria comarca, seção ou subseção. Pode ser postagem, pode ser por correio, tá? Sob registro com aviso de recebimento. Pode ser protocolado via fax, inciso 4 do 1017, parágrafo 2º, ou em outra forma prevista em lei, inciso 5. Então a gente tem formas diferentes aí de possibilidade de protocolo da petição do agravo de instrumento. Em relação ao prazo, artigo 1003, parágrafo 5º, o prazo do agravo foi modificado com o novo CPC. Código de 73, o prazo do agravo era
de 10 dias. Código novo, 2015, o prazo é de 15. Lembre que eu já falei em vários vídeos, em várias aulas, que houve uma uniformização de prazos recursais em 15 dias, salvo embargos de declaração, que permaneceu com prazo de 5. Então, a agravo tinha um prazo de 10, foi ampliado e uniformizado para 15 dias, tanto para interposição quanto para contra-razões. Prazo em dias, conta-se apenas os dias úteis lá na forma do artigo 219. Sendo processo eletrônico, não há prazo em dobro do artigo 229, aquele prazo de litisconsórcio, né? Só em agravo, em autos físicos, eventualmente, com litisconsortes com advogados diferentes, procuradores diferentes, enfim, aí tem aquela hipótese excepcional daquele prazo em dobro do 229. E aí vamos começar a falar um pouquinho aí de regularidade formal, a questão de peças. Peças, anexos, cópia do agravo. Artigo 1017, parágrafo 5º, vejam. Quando o agravo for eletrônico, agravo em processo eletrônico, primeira instância eletrônica, segunda instância eletrônica, prevalecem as regras do 1017, parágrafo 5º e do 1018, parágrafo 2º. Então, agravo eletrônico, processo eletrônico, 1017, parágrafo 5º, dispensa de cópias anexas quando for eletrônico. Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças dos incisos 1 e 2 do 1017. Então, você não tem que trazer cópia de nada em anexo, se o agravo é eletrônico. E o 1018, parágrafo 2º fala, não sendo eletrônico os autos, ou seja, só se não for eletrônico, o agravante deve tomar a providência do caput do 1018 em 3 dias, a contrário senso. Se for eletrônico, não precisa adotar a providência do 1018, que é a comunicação em primeira instância. Então, o agravo no processo eletrônico é bem simples, não tem que trazer nada em anexo e não tem que apresentar a cópia dele em primeira instância. Nem traz de forma obrigatória nenhum documento em anexo ao agravo e tampouco é obrigado a juntar cópia do agravo em primeira instância. Agora, se o agravo for físico, processo de autos físicos, vamos lá, pensando numa primeira instância física e ainda uma segunda instância de processo físico. Artigo 1017 fala de cópias. Inciso 1, cópias obrigatórias. Inciso 2, chamadas peças facultativas. Se o processo é físico, pense, você tem um tribunal que às vezes pode estar em um estado e a primeira instância vale em outro estado. Você pode estar em outra cidade e até mesmo outro estado. Rio de Janeiro aqui, Justiça Estadual, a gente tem o tribunal na cidade de Rio de Janeiro, mas você tem um estado longo, pensem, por exemplo, alguém que esteja numa cidade de Itaperuna. Então, primeira instância Itaperuna, outra cidade, TJ, segunda instância, outra cidade, capital Rio de Janeiro. Agora pense, por exemplo, em tribunais federais, TRF2, nosso exemplo de gravação. TRF2 pega Rio de Janeiro e Espírito Santo, a segunda região. Então, pensem que o tribunal, hoje em dia, o TRF, é na cidade e no estado do Rio de Janeiro, mas a primeira instância da Justiça Federal do Espírito Santo é por todas as cidades do Espírito Santo. E pense alguém que esteja em Vitória, em Guarapari, em primeira instância, Justiça Federal, e o tribunal não é nem na cidade nem no estado, é aqui na cidade do Rio de Janeiro, outro estado e outra cidade. Então, às vezes, você pode ter uma distância muito longa, física, inclusive, entre a primeira instância e o tribunal. E sendo a primeira instância física, processo físico, e o tribunal também de autos físicos, poderia haver um problema tanto relacionado à cópia quanto relacionado a essa comunicação. É por isso que vem as regras do 1017 e 18. Vejam, em agravo de autos físicos, cópias obrigatórias. 1017, inciso 1. Documentos que devem ser obrigatoriamente apresentados em anexo à petição do agravo. O agravo tem que trazer com cópia para o tribunal a petição inicial, contestação, a petição que gerou a decisão agravada, a certidão de intimação da decisão ou outro documento oficial que comprove a tempestividade. Então, petição inicial, contestação, a petição que gera a decisão e a certidão de intimação. Para quê? Para um desembargador, por exemplo, que está no Rio de Janeiro com um processo lá no Espírito Santo, ele conseguir entender sobre o que versa. Tem que ver a decisão que gerou o recurso. Está lá a decisão. A comprovação da intimação, para ver que o agravo está no prazo de 15 dias. A petição que gerou a decisão, para saber o que foi pedido e que supostamente foi erradamente negado na decisão. Cópia da inicial e da contestação, para saber sobre o que versa a causa. Então, para ele ter um mínimo de elementos, já que o processo está lá na primeira instância em outro estado, o processo no eletrônico, ele sabia elementos mínimos para não ficar descontextualizado. E não vir só uma decisão fora de contexto tentando induzi-lo em erro por desconhecimento de outras questões importantes. Também procurações, as procurações outorgadas para o advogado do agravante e do agravado, para ele saber como intima o agravado para contra-razões, por exemplo. O 1017, inciso 2, fala assim, ou a declaração da inexistência de qualquer dos documentos do inciso 1. Vai que, por exemplo, você só teve petição inicial, não teve contestação, vai faltar contestação pelo inciso 1.
Aí tem que vir uma declaração do advogado dizendo: não estou juntando contestação porque, por exemplo, ela não existe, ainda não chegou nessa fase, não foi protocolado, tá? Então faltou um dos documentos obrigatórios, porque ele não existe nos autos em primeira instância, o advogado tem que declarar que ele não existe, pelo 1017, inciso 2, o advogado do agravante. E finalmente, inciso 3, peças facultativas. Qualquer outra cópia de qualquer folha dos autos que a parte considere relevante. Por exemplo, ela pode achar que um contrato anexo inicial é importante, aí junto o contrato. Pode achar que um laudo pericial é importante para o desembargador decidir o agravo, aí junta lá a cópia do laudo pericial. Então, qualquer outra peça do processo que o agravante considerar relevante. A ausência de qualquer peça agrava em autos físicos. A peça é obrigatória e tem a peça facultativa do inciso 3. Faltou qualquer peça, erradamente, ou a do inciso 1 ou até mesmo do inciso 3. Providência do parágrafo 3º do 1017. Na falta de qualquer cópia, o relator deve aplicar o 932, parágrafo único. Antes de não admitir, antes de não conhecer o agravo por irregularidade formal, deve intimar o agravante para trazer a cópia em 5 dias. Tá? Então, nunca inadmitir de plano. Sempre intimar previamente o agravante para trazer a cópia faltante em 5 dias. Se houver interposição por fax ou outros meios, 1017, parágrafo 4º, por fax ou outro meio, devem ser juntados no momento do protocolo da petição original. Então, faria o protocolo antes por fax só da petição do agravo e traria esses anexos no momento lá da juntada do original, por exemplo, em 5 dias. E comunicação em primeira instância da interposição do agravo. Processo de autos físicos, 1018 diz que o agravante tem que, em 3 dias, comunicar em primeira instância que ele deu entrada no agravo no tribunal, então que foi interposto um agravo de instrumento. Além de entrar com o agravo de instrumento, tem que se lembrar de apresentar uma cópia do agravo de instrumento protocolado em primeira instância. E é obrigatório no caso de autos físicos. Olha o 1018, parágrafo 2º. Não sendo eletrônicos os autos, o agravante deve tomar a providência do caput. Então, no processo físico é obrigatório. No processo eletrônico é facultativa essa juntada. E 1018, parágrafo 3º fala: o descumprimento, no caso do agravo em processo físico, deve ser arguido e provado pelo agravado e gerará inadmissibilidade do agravo de instrumento. Então, processo de autos físicos, o agravante esquece de juntar a cópia em 3 dias em primeira instância, esqueceu de juntar ali, deve ser alegado e provado pelo agravado. Alega e aprovado pelo agravado que não juntou em 3 dias pelo 1018, parágrafo 2º, o juiz não vai dar mais 5 dias para juntar, aí não dá 5 dias nenhum. Já gera direto inadmissibilidade do agravo de instrumento pelo parágrafo 3º do artigo 1018. Então, é obrigatório no processo de autos físicos. Para quê? Para o juiz, por exemplo, poder se retratar e, principalmente, para o agravado poder apresentar contrarrazões. Lembrem no meu exemplo, o tribunal está na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. É uma vara em primeira instância, sei lá, no Espírito Santo, numa cidade do Espírito Santo. Tudo bem que hoje em dia o processo é eletrônico, mas vamos pensar que não fosse. Esse agravado, para poder apresentar contrarrazões, só poderia tomar conhecimento da petição do agravante se ele fosse a outra cidade, outro estado, xerocar lá a petição do agravo de instrumento em outra cidade, outro estado. Para facilitar a vida do agravado, permitir maior contraditório, ampla defesa, acesso à justiça, com a juntada da cópia do agravo físico, ele não precisa ir na cidade ou no estado lá no tribunal, ele pode ir na própria vara da cidade, que vai estar juntada a cópia da petição do agravo. Aí ele consegue fazer as contrarrazões. E ainda que ele tenha que protocolar as contrarrazões lá no tribunal, ele vai pelo menos apenas uma vez. Só vai lá para protocolar as contrarrazões no tribunal em 15 dias. Não precisa 2 vezes, uma para tomar conhecimento e depois de novo em 15 dias para apresentar contrarrazões. No processo físico obrigatório, sob pena de gerar não conhecimento do agravo. Já no processo de auto eletrônico, essa juntada em 3 dias é facultativa. Facultativa para quê? Só para se o agravante quiser, por exemplo, pedir para o juiz se retratar. O juiz só vai se retratar se ele ler a petição de agravo. E uma das formas dele ler a petição de agravo é o agravante juntando a cópia em primeira instância para o juiz da petição de agravo. Procedimento pelo artigo 1019, o agravo já protocolado diretamente no tribunal, distribuído a um relator, que faz o juízo de admissibilidade, né, por exemplo, no inciso 3. Ele vê no inciso 3 se é caso de negar conhecimento ou negar seguimento ao agravo. Vê se é o caso do inciso 4, já negar provimento monocraticamente, já negar no mérito. Então ele vê se ele não conhece, não admite falta de requisito de admissibilidade, 932, inciso 3. Vê se já tem um precedente forte, 932, inciso 4, para negar de uma vez no mérito, monocraticamente o agravo. Não sendo o caso de improvimento monocrático, aí ele pode analisar se ele dá tutela provisória, pelo 932, inciso 2, por exemplo, pelo 1019, inciso 1. Vê se dá tutela provisória.
mas precisa intimar o agravado para contra-razões, 1019, inciso 2. Então, vê se dá tutela provisória inaudita a outra parte, não deu. 1019, inciso 2, intima o agravado para apresentar contra-razões lá no tribunal. Só depois de apresentada 1019, inciso 2, contra-razões, intima o Ministério Público, se for o caso, de atuar como fiscal da ordem jurídica, 1019, inciso 3. Só depois de oportunizadas contra-razões é que pode dar a decisão final monocrática, se for o caso. Aí vem, o relator analisa se ele aplica o 932, inciso 5. Dar provimento monocrático se houver um precedente forte. Aí fala, depois de facultadas oportunizadas contra-razões, 932, inciso 5 fala, você pode dar provimento monocrático se existir aquele chamado precedente forte. Não tem os precedentes lá da linha A, B e C do 932, inciso 5, marca a data de julgamento. Solicita a data de julgamento pelo 1020, vem a sessão de julgamento, relator lê o relatório, faz o pregão, chama o processo para julgamento, o relator lê o relatório, só a sustentação oral pelo 937, inciso 8, eu relembro a vocês, no agravo de instrumento que versa sobre tutela provisória. Então, só no agravo interposto no 1015, com base no inciso 1, é que cabe sustentação oral pelo agravante, agravado do Ministério Público no prazo de 15 minutos. Fora dessa hipótese, não há sustentação oral em agravo de instrumento. Para terminar a aula de agravo de instrumento e terminar esse vídeo, o último ponto que eu tenho que abordar é o agravo pendente de julgamento e vem a sentença. O que acontece? Superveniência da sentença. Vem a sentença, ela por si só não prejudica o agravo de instrumento. Artigo 946, já li para vocês sobre ordem de processo nos tribunais, na nossa aula em outro vídeo. 946 diz, o agravo de instrumento será julgado antes da apelação, interposta no mesmo processo. Então, o agravo de instrumento demorou para ser julgado, o processo andou mais rápido em primeira instância, veio sentença, veio apelação, é distribuída para o mesmo órgão fracionário, para a mesma Câmara ou turma, e vão os dois para julgamento, apelação e agravo, mas o agravo tem que ser julgado antes da apelação. Só o fato de vir sentença não faz cair a decisão interlocutória anterior, então não gera inadmissão de plano, nem prejuízo, não fica prejudicado obrigatoriamente o agravo de instrumento. Queridos, espero que vocês estejam gostando aqui dessa série de vídeos, continuem acompanhando o canal, mandem aí dúvidas, sugestões, comentários, estou sempre à disposição de todo mundo, tá? Agradeço a companhia, muito obrigado, fiquem com Deus.